Grosso, que prazer em revê-lo. Amaury Júnior hoje. Por debaixo da escada. Renan, meu Ney Mato Grosso. Na noite da floresta. Uma parte do figurino do Ney Mato Grosso. Esse é o figurino do segundo ato, esse aqui é do Secos e Molhados, o macramê. Vira, homem, vira, vira, lobisomem, vira, homem, vira. Kiss copiou o Ney copiou sei lá quem. Na verdade, Secos e Molhados surgiu antes do Kiss, né? Mas não houve nada judicialmente. Nada. Você acha que eu perdi meu tempo? Deixar pra lá. Vou perder meu tempo com isso? Alô, meus amigos, aqui estamos mais uma vez começando o nosso programa. Em primeiro lugar, agradecendo a participação de vocês e anunciando como primeira atração da edição de hoje algo muito especial. Está em cartaz, e eu quero recomendar com entusiasmo, o musical de Ney Mato Grosso, Homem com H, que tem a direção de Fernanda Chama. O musical é maravilhoso, está fazendo o maior sucesso no Teatro Santander. Eu quero recomendar até com entusiasmo para que vocês assistam. Mas, como primeira atração desta noite, eu vou chamar a coreógrafa consagrada, a nossa Fernanda Chama, que é a diretora do espetáculo Ney Mato Grosso, para que ela nos mostre os bastidores do musical e entrevistando, inclusive, quem faz Ney Mato Grosso. Vamos lá. Amado, Amaury Júnior hoje. Esse blazer é seu? É meu. Não, peraí. Gente, cadê o blazer do musical que o Renan vai se maquiar? Não, porque o Amaury quer ver o quê? Quer ver o figurino original, né? Óbvio. Amaury, figurino original. Gente, olha aqui. Amaury. Sossega. Amaury. Renan, meu Ney Mato Grosso. Gente, isso aqui é um presente. É um presente que eu ganhei esse ano. Presente meu. Não, é um espetáculo especial aqui no Rooftop, é uma entrega jamais vista nos últimos tempos, e é gostoso, e é tudo de bom, só que é ansioso. Vocês vejam que nós íamos falar do figurino, e ele já começou, pá! Ok. Uma parte do figurino do Ney Mato Grosso. Esse aqui é o figurino do segundo ato, esse aqui é do Secos e Molhados, o macramê. Olha aqui, Michele X, né? Isso aqui é... Ele usava São essa réplicas pena de pavão da dona Michele nos secos. X. Olha. Isso aqui é um beleza. colar de olho de boi, que ele usava junto com dente. Gente, esse convite que eu recebi da Marília Toledo e do Emílio Boechat para fazer esse musical, esse tributo ao Ney Mato Grosso, aconteceu no final do ano passado. E eu me assustei, porque eu falei, Marília, olha a responsabilidade, né? Trabalhar com esse gigante foi bem, de primeiro momento eu me assustei. Mas eu acho que foi um grande divisor de águas na minha carreira, porque apareceu o Renan e apareceu uma companhia gigantescamente talentosa, que executam em cenas, com trocas de roupas e maquiagens em cena. Primeira frase que ele me falou no primeiro encontro, eu como fã, tremia, né? Tremia. E ele falou, eu falei, Ney, como é que eu vou te coreografar em outro corpo? E ele falou, não sei, porque eu nunca penso no que eu estou fazendo, eu improviso.
nasceu essa sua coreografia maravilhosa, essa sua coreografia que é tão marcante, não é? Dentro da sua música, dos seus shows, dos seus espetáculos. Olha, isso foi espontâneo? Foi. Antes de eu ser cantor, eu fiz 3 peças. As 3 peças eram musicais, onde eu tinha que me caracterizar e eu tinha que cantar e dançar, né? Sendo que a última, que foi a maior, que era uma montagem da Ruth Escobar, que era no teatro dela, que era uma adaptação dos Lusíadas, que eram 70 atores em cena, tinha uma banda ao vivo. Banda essa que foi tocar com a gente depois, com Secos e Molhados, tá? Então essa banda ficava tocando e eu era um marinheiro português, então eu era o coro, que aparecia de vez em quando, cantava coisas e desaparecia. E eu ficava no escuro há muito tempo e eu ficava tentando reproduzir com o meu corpo aquele som que era constante, porque era um musical que a banda tocava o tempo todo. E eu fui entendendo que eu podia, sim, sem ser dançarino, me expressar fisicamente. E cheguei no Secos e Molhados e coloquei isso. Aí apareceu esse presente e que me encantou desde o primeiro momento da audição dele. Ele chegou cheio de anéis, ele se molda, ele se maquia, né? Eu vou depois mostrar um pouquinho do que é isso, do poder que é esse homem. E aí tinha uma cena de beijo. Era Ney e Cazuza. E as pessoas entravam e beijavam, e beijavam, beijavam. Eu nunca vi a sutileza, a elegância, o elan, a conquista de uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, porque, né, os candidatos nunca se viram. E esse beijo me conquistou. E eu falei para ele, depois daquele momento, eu não via mais ninguém. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão que fica escondido fazendo vida. Eu tô vivendo um recomeço artístico, isso indubitavelmente. Acho que existe uma coisa que é uma casadinha, que é eu tentar entender o que é lidar com a liberdade artística que vocês me proporcionaram, com um direcionamento da parte de vocês, tem um direcionamento plástico, e tem uma liberdade que vocês me dão. E lidar com essa liberdade é muito difícil, porque é uma liberdade a partir da vida do outro, a partir da vida dele. Então eu sempre pedi muito e sempre fiquei muito focado em associar a minha alma com a dele, a minha essência com a dele. Vocês combinam muito, e desde o encontro, né? Eu acho que um bateu, o Ney veio, ele, além de ter assistido a estreia e ter ficado simplesmente, eu acho que ele ficou muito emocionado, né? Ficou. Teve até um momento que eu acompanhei e que ele saiu um pouquinho para respirar na parte do pai, né? Da relação com o pai. Do Daime. Ainda bem que eu não vi isso, a questão ia desmaiar. Ia desmaiar, mas com certeza. ia desmaiar. Eu quase desmaiei, eu falei, meu Deus. Ele saiu, ele fez assim, ele respirou e ele voltou. Porque é uma parte do espetáculo que a gente fala muito da relação dele com o pai, né? Ele, quando entrou aqui no camarim, eu caí no choro. Numa das passagens importantes do livro, você se refere ao seu pai na infância e coloca essa situação como uma situação difícil para você. Eu não sei te dizer qual era o problema, porque era uma coisa assim que desde muito pequenininho eu percebia que tinha um problema. Sim. Ele não gostava de mim e eu não gostava dele. Simples assim. Você está falando por causa da sua sexualidade? Não, que sexualidade, eu era criança. Eu era criança, que sexualidade. Não havia sintonia com seu pai. Primeiro que ele era militar, né? Eu ainda muito novinho, eu disse que gostaria de ser pintor. E aí ele me disse claramente assim, eu não quero filho artista. Porque na cabeça dessa gente de antigamente, artista era uma coisa horrorosa, né?
Mauri, Qual taratatata é esse? Ué, gente, mulher barriguda, tá. que vai ter menino. Vai, vamos. Ah, você que tá Tirar. colocando as pulseiras que eu te dei? Tô, claro. Ai, que amor. Claro que eu tô. A Fê me deu essas pulseiras. Que amor. Me deu. A Fê me mima, gente. Me deu mimo. pulseiras, me deu Quando uma eu joia gosto, que eu ela mimo. tinha desde os 20 anos de idade. Uma joia linda, que eu adoro Bora. serpente. Bora, Vem, gente, vamos vem. lá, vamos indo. Fala beça. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa por um abraço ou um consolo. Epa, e vai arrastar. Mauri, esse tamanco, ó, do jeito que você gosta. Isso aqui, cada dia ele deixa num jeito, num lugar, na cena e as pessoas tropeçam no tamanco. Não, mentira. Tropeçam. Mentira. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Mauri, a gente chegou aqui no cenário, olha, ele é clean. E entre essas cortinas a gente tem fendas e escadas. Tudo aqui se move, cada cena o próprio elenco preseteia e mexe nas rampas. A Carmen Guerra foi brilhante, como cor de areia, ó, porque tem essa coisa de pé descalço, né? Olha aí, ó, pé descalço da companhia, essa coisa do Ney, né, do natural. Se eu pudesse eu jogaria areia, mas tudo isso que vocês estão vendo, a gente monta e desmonta, monta na sexta com toda essa plateia, com todo esse arsenal e desmonta no domingo. Então também tinha que ser uma coisa prática. Como é que foi essa história que falavam que o Kiss copiou o Ney, e o Ney copiou sei lá quem? Na verdade, Secos e Molhados surgiu antes do Kiss, né? E foi um boom. Foi um dos maiores Mas falavam, acontecimentos no Brasil, mas musicais. Falavam que Que o Kiss tinha copiado ele. Exatamente, Não, todo eu mundo lembro. fala o contrário, o Ney sempre dá entrevista. O pessoal fala que o Ney e os Secos e Molhados copiou o Kiss, mas na verdade o Secos e Molhados surgiu antes do Kiss. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. O Zé Rodrigues ele contou isso na televisão, que na época, porque nós gravamos o disco em 73, o Kiss surgiu depois, né? E que tinha hospedados 2 pessoas na casa dele, 2 americanos que lidavam com música e tal, e ele gravou no nosso disco, levou fotos nossas, maquiados, para casa dele e as pessoas viram. E ele falou para eles que ninguém sabia quem nós éramos, porque nós só nos apresentávamos maquiados. E eles acharam a ideia interessante, assim, mas claro que eles nunca vão admitir. Não vou admitir, mas tem tudo a ver o que o Zé Rodrigues falava. Sim, ele tem falou. Tudo a ver, mas não houve nada judicialmente. Não, nada. mas você acha que eu perder meu tempo? Deixar pra lá. Vou perder meu tempo com isso? Mas eu acho que essa é uma coisa que ficou muito clara. Sim, eles é só ver terem o se ano. inspirado radicalmente. com Sim, esse- é só verem o ano que nós lançamos o nosso disco e ver o ano que saiu o disco deles. Pensei nas crianças mudas telepáticas. isso ele faz em cena, tá? Ele se transforma, assim como os Secos e Molhados também se transformam. Que pedaço do espetáculo foi mais difícil para você nessa montagem? Acho que a parte mais difícil, na verdade, é o desnudamento. Assim, até hoje é uma grande descoberta para mim. Eu sempre tive muitas questões com o meu corpo. Eu fui uma criança obesa, tive problemas de compulsão alimentar e realmente o desnudamento do Ney é um grande aprendizado, porque a gente tem, os nossos corpos são muito, a gente é muito refém, né, do tempo que a gente vive. Sim. Na década de 70, na década de 80, a gente não tinha essa dependência que a gente tem hoje em dia de estar em forma, de estar bem. Sim. E o Ney, ele era naturalmente uma pessoa, e eu não sou essa pessoa naturalmente. Inclusive, é super legal você falar disso, porque, gente,
Você me mostrou uma foto antes da audição. Quantos Sim. quilos você emagreceu? 15. 15 quilos. 15 e um quilos. corpo, e todo mundo fala, nossa, o corpo desse menino, nossa, o corpo desse menino. O corpo desse menino não é um corpo natural, gente. É um corpo que exigiu muita alimentação, acompanhamento médico, muito exercício, uma dedicação. Eu malhava antes e depois do ensaio. A gente ensaia 8 horas por dia, eu malhava antes. Então, o desnudamento em si, essa coisa de trocar de roupa em cena, por mais que eu seja um artista, estar de tapa-sexo, tudo isso, é um desnudamento que você precisa estar muito... Muito. Não, nem me fale. Muito dentro do personagem, porque senão eu fico preocupado com barriga, com isso, com aquilo. E realmente, assim, o Ney, ele tem essa liberdade que ele impõe na vida dele, é tão libertário. Eu acabo me transpondo para outros momentos mesmo de vida que eu nem vivi. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte movem. Venham assistir a peça, porque se a gente contar tudo aqui também, a gente está dando gente. spoiler e vocês não vão vir a ver assistir a peça. É. A gente fica em cartaz até dia 30 de outubro só. Então venham. Gato preto cruzou a estrada A Mauri, nossa orquestra, estão fazendo bagunça, ó. Todos São Paulinos. da escada e lá no Ai, meu Deus, que eu me perco nessa cortina. da floresta a lua iluminou a dança rosa. É tudo uma loucura, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Oi, gente, deixa eu ver. Meninos, quantos instrumentos? Por volta de 15, tem 120 instrumentos. 120. Então vocês vejam que é um espetáculo a 1 milhão de mãos, né? Porque os atores são 60 personagens. E aqui 120 instrumentos. Então é uma verdadeira loucura o que esses caras fazem. E sem eles não existe musical. Então, gente, sempre meu aplauso. Sempre meu aplauso. E o que tem de fio? Olha o que tem de fio, Mauri. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latido. A Mauri, que delícia vocês aqui no rooftop do Santander, no Teatro Santander. O nosso querido Ney Matogrosso, Homem com H. Esse programa é o primeiro de uma série que nós vamos fazer de musicais que estão em cartaz. Eu fazendo essa bagunça com os meus colegas, a gente tem muita coisa gostosa para mostrar. Vai ser uma delícia. Obrigada pelo convite, Mauri. E viva a Broadway Nacional!